Fala galera! No mundo existem milhares de oceanários. Os maiores deles abrigam centenas de espécies de animais marinhos, mas em nenhum deles você poderá ver um grande tubarão branco, tubarão-tigre, tubarão-areia, tubarão-baleia, isso tem aos montes. É possível ver até mesmo o estranho tubarão-martelo, mas não o tubarão devorador de humanos, ou Carcharodon, como também é conhecido. Mas que injustiça é essa? Será que isso é tudo por causa da fama que ele tem de assassino implacável? Na verdade, o tubarão branco não é mantido em aquários por um motivo completamente diferente. Você descobrirá qual é no vídeo de hoje. Além disso, contaremos por que manter alguns outros representantes do mundo animal em cativeiro também está longe de ser a melhor ideia. Vamos lá! Zoocose. Mesmo que o zoológico seja limpo, espaçoso e seus funcionários cuidem atentamente de cada animal, isso não garante que os bichos se sintam bem. É assim que a natureza funciona. A evolução preparou os animais para a vida na selva e em condições de cativeiro, eles podem sentir desconforto psicológico. Uma dieta diferente, um clima e um ambiente incomuns e pessoas passando o dia todo bem debaixo de seus narizes. Dá para imaginar a tortura que é isso? Com os devidos cuidados, a maioria dos animais certamente se adaptará às novas condições, mas para alguns deles, o desconforto psicológico se transforma num estresse sério e num distúrbio de comportamento. Lembre-se de todas as vezes que você foi ao zoológico. Você já viu um tigre, leão ou lobo correndo sem parar em círculos ou andando pra lá e pra cá ao longo da parede da gaiola? Ou talvez você tenha visto elefantes balançando de um lado para o outro como se estivessem dançando? À primeira vista, tudo isso parece engraçado, como se os animais estivessem apenas brincando. Mas, na verdade, essas ações repetitivas são um sintoma alarmante de um transtorno mental. Em 1992, Will Travers, o cofundador da organização Born Free, cunhou um termo especialmente para descrevê-lo: zoocose. Os animais afetados por ela também podem lamber ou morder as barras da gaiola, arrancar suas penas ou pelos e até se machucar fisicamente. E como podemos ajudá-los? Infelizmente, a única maneira é criar condições o mais próximo possível do seu habitat natural, o que é quase impossível para a maioria dos zoológicos. Tubarão no aquário. É pouco provável que alguém precise de provas de que o grande tubarão branco é um dos animais marinhos mais perigosos para os humanos. Sabemos da sede de sangue desse predador através dos documentários e apenas os corajosos mais radicais ousam encontrá-lo em seu habitat natural. Mas diga a verdade, seria ótimo admirar esse monstro através do vidro grosso de um aquário, né? Então, por que nenhum único aquário no mundo não dá essa oportunidade? Será que os tubarões brancos são tão perigosos assim? Sim, o problema é realmente a segurança dos animais, não a nossa. Obviamente que não há casos de ataques de visitantes de aquários a tubarões brancos. Esses peixes morrem por motivos completamente diferentes. As primeiras tentativas de manter a espécie em cativeiro e mostrá-la ao público foram feitas na década de 70, em grandes aquários de todo o mundo. Você consegue adivinhar qual foi a média de vida desse predador em cativeiro? De 3 a 5 dias. Os experimentos fracassados continuaram até que finalmente ficou claro que o Carcharodon não era capaz de viver muito tempo em cativeiro. O que acontece é que as guelras do tubarão branco são projetadas de tal forma que o animal precisa estar em constante movimento. O predador de 5 metros está acostumado a nadar rapidamente pelo oceano e, em um aquário, acaba batendo nas paredes ou para de nadar, o que acaba levando à morte. Além disso, a dieta de um animal adulto na natureza inclui focas, tartarugas marinhas e pequenos cetáceos. É simplesmente impossível seguir tal dieta no aquário. Para sermos exatos, precisamos dizer que o Monterey Bay Aquarium conseguiu estabelecer um recorde. Um grande tubarão branco viveu com eles por 198 dias, depois dos quais o animal foi lançado de volta ao mar. No entanto, tratava-se de um pequeno exemplar, de pouco mais de 1 metro de comprimento, para o qual foi construído um reservatório especial de 10,6 metros de profundidade, com uma capacidade de 3,78 milhões de litros de água. Água-viva gigante. Pois é, ver um grande tubarão branco em cativeiro não será possível, mas não fique triste. Existem outros monstros marinhos não menos impressionantes que se sentem bastante confortáveis em aquários, como por exemplo as águas-vivas.
você provavelmente ficará indignado. Sim, essas criaturas gelatinosas são terríveis, mas como podem ser comparadas com um tubarão capaz de devorar humanos? Bem, provavelmente você nunca ouviu falar da água-viva cabeluda. Esta água-viva também é chamada de juba de leão. Ela ganhou esse nome devido aos enormes tentáculos chamativos que se balançam e se embaraçam de trás dela e que realmente lembram o penteado de um leão. Agora imagine que esta criatura que parece de uma espécie alienígena pode alcançar um tamanho incrivelmente enorme. Mas quão gigantesca ela pode ser? O maior espécime registrado oficialmente pela humanidade foi encontrado em 1870, na Baía de Massachusetts. A maré trouxe para a praia uma água-viva cujo diâmetro do sino era de 2,29 metros e os tentáculos se estendiam por 37 metros. Ou seja, eram mais longos do que uma baleia azul. Considerando que a juba de leão é canibal e sua mordida é bastante tóxica e pode causar feridas doloridas na pele, é difícil imaginar como alguém ousou se aproximar dela. O tamanho da maior dessa água-viva, que vive em cativeiro atualmente, é mais humilde, claro. O aquário britânico The Deep é o lar de uma água-viva encontrada por um pescador na costa de East Yorkshire. O diâmetro do seu sino é de humildes 35,5 centímetros. Você acha que ela é pequenininha? Bem, imagine esbarrar nela na água. Já não parece tão pequena, né? Polvos em cativeiro. Achamos que as águas-vivas não ficarão ofendidas se reconhecermos que elas estão longe de serem os animais marinhos mais dotados intelectualmente. Mesmo que os donos de um aquário capturassem aquela juba de leão de 37 metros e a colocassem em cativeiro, ela dificilmente teria notado as mudanças em sua vida. Já os polvos são outra história. Você sabia que esses bichos são considerados alguns dos invertebrados mais inteligentes? Os biólogos acreditam que seu nível de desenvolvimento é quase o mesmo de uma criança de 3 anos, se não mais alto. Os polvos abrem garrafas com trava anticriança facilmente. Além disso, eles têm memória de longo e curto prazo, podem distinguir cores e têm até a capacidade de ficarem entediados. Naturalmente, esse animal talentoso não tolerará condições que limitem sua liberdade. Aqui estão algumas evidências. Um polvo da Califórnia se cansou de entreter o público do aquário de Santa Mônica, então desmontou a válvula de seu tanque e deixou vazar cerca de 750 litros de água, inundando todas as salas ao redor. Infelizmente, ele não conseguiu escapar, ao contrário de um outro molusco chamado Sid. Esse cara saiu do cativeiro várias vezes e, uma vez, até se escondeu no esgoto por 5 dias. Como resultado, Sid acabou que conseguiu o que queria e foi solto. Já o polvo Otto decidiu voltar para casa de uma maneira diferente. Ele jogou água na luz sobre o reservatório, o que causou falhas de energia em todo o prédio, além de fazer malabarismos com caranguejos e jogar pedras no vidro. Deixe ele sair de uma vez. E esses lindos polvos de anéis azuis aqui, que muitas pessoas mantêm em casa? Uma péssima ideia. O polvo de anéis azuis não lida muito bem com o transporte, e é improvável que sobreviva mais de 2 semanas. Mas durante esse tempo, ele certamente tentará matar você. O veneno de um único exemplar é suficiente para matar 10 pessoas. Vamos deixar os polvos em paz? Aves selvagens. Você provavelmente já viu uma dezena de vídeos nos quais grandes aves psittaciformes demonstram sua inteligência extraordinária. Um papagaio cinzento conversando com o dono, uma arara brincando com o Lego e uma catatua dançando ao ritmo da música. Puppy, you wanna dance? Dance, dancing. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. You're so fun. Depois desse espetáculo, muitos ficam com vontade de arranjar imediatamente um divertido animal de estimação com asas. No entanto, os zoológicos recomendam pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão dessas. Milhares de aves dessas acabam abandonadas por um simples motivo. Os donos achavam que elas seriam animais de estimação fofos e que não dariam muito trabalho, mas acabaram com um pássaro barulhento, exigente e desobediente. O que acontece é que, ao contrário dos cães e gatos, os papagaios ainda não foram domesticados pelos humanos por um período de tempo suficiente. Não importa o quão ridículo possa parecer, mas esses bichos ainda são selvagens, o que pode ter as consequências mais imprevisíveis quando eles estão em cativeiro. Por exemplo, aves como essas têm um forte mecanismo de apego que lhes permite sobreviver em seu ambiente natural. Os proprietários de um pássaro chamado Basil souberam disso 4 anos após a sua compra. Basil ficou tão apegado ao dono que começou a atacar sua esposa e morder seus filhos. Além disso, é pouco provável que você encontre uma gaiola adequada para uma ave dessas. Na natureza, elas podem voar até 80 quilômetros. Imagine como um pássaro assim se sente ao ficar preso. Adicione a isso o tédio e a falta de atenção. Essas coisas combinadas podem levar a sérios problemas de saúde. Por causa do estresse do cativeiro, essas aves podem arrancar as penas e até desenvolver um problema cardíaco. Você não quer esse destino para um pássaro bonito e inteligente, né?